Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí todas as notícias de hoje do nosso Vascão. Então já peço para todo mundo deixar aquela curtida, deixar aquele like logo aqui embaixo, naquele botãozinho com o dedo para cima. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever logo aqui embaixo no botãozinho vermelho que tem ali e também clicar no sininho que tem logo ao lado para sempre ficar avisado aí do YouTube quando a gente tiver os vídeos novos aqui no canal. A gente se recebe aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, uma notificação avisando aí que o vídeo foi pro ar, beleza? Então o vídeo de hoje aí vamos falar sobre alguns assuntos aí que tomaram conta, né, do dia de hoje do Vasco. Vamos falar sobre a questão do comitê gestor do futebol, que basicamente acabou, então vamos estar tocando nesse assunto. Vamos falar também sobre um abaixo-assinado que a torcida do Vasco aí criou, apoiando a anulação das eleições, né, a decisão da juíza. Então vou estar falando sobre essa questão também, se tem efeito judicial, se não tem. Vou deixar o link para a galera que queira participar também desse baixo-assinado aqui na descrição do vídeo. Vamos estar falando sobre as entrevistas que eu vou estar fazendo aí amanhã e depois da manhã com o Otto de Carvalho e com o Carlos Leão. No final também vamos falar sobre a situação da acusação, né, contra o Alexandre Campelo pelo ex-vice-presidente patrimônio do Vasco em relação a ter utilizado, né, dinheiro do Vasco para uso próprio. Então vamos estar falando sobre essa questão aí que até agora não teve ali um posicionamento oficial nem do Campelo, nem do Vasco. Então vamos tocar nesse assunto e no final vamos dar uma palhinha rapidinho sobre a situação do Vasco, né, os cálculos que o Vasco precisa fazer para sair dessa situação tenebrosa que a gente está no Campeonato Brasileiro no momento, beleza? Então vamos que vamos, galera. Mais uma vez, lembro pra galera curtir o vídeo aí. Se você não curtiu aqui embaixo, rapidinho, deixa aquele like aí. E se você é novato aqui no canal, não esqueça de se inscrever também. E conheça lá o meu novo canal que tá aqui em cima, ó. Canal Papo Furado. Vai lá e se inscreva também, beleza? Então vamos que vamos aqui começar falando sobre a questão do comitê gestor de futebol do Vasco. Vocês não se lembram muito bem, há alguns meses atrás, quando houve a saída do vice-presidente de futebol do Vasco, Fred Lopes, né, que tinha ligação direta com a Identidade Vasco na época. Hoje em dia ele nem é mais parte desse grupo. Ele, com a saída dele, né, quando teve aquela quebra entre o Alexandre Campelo e a Identidade Vasco, o Vasco ficou sem vários vice-presidentes, inclusive o vice-presidente de futebol na época. O que aconteceu na época? O Alexandre Campelo ali assumiu, né, a vice-presidência de futebol, né, tendo duas pastas como presidente e vice-presidente de futebol. Depois ele resolveu criar um comitê gestor. O que era aquele comitê gestor? Ele basicamente pegou alguns vice-presidentes do Vasco, mais o PC Guzmão na época, se eu não me engano, que foi ali contratado também para poder fazer parte dessa questão do futebol do Vasco, e parece que eles se reuniam ali constantemente para estar falando sobre contratações, sobre a questão do próprio futebol do Vasco, e tá tentando tocar, né, essa vice-presidência conjuntamente entre eles para poder tirar um pouco da pressão do Alexandre Campelo, que era, obviamente, que é o presidente do Vasco nesse momento. Parece que nesse momento eles pararam de se reunir, não vem tendo mais essas reuniões aí entre essas pessoas, né, para poder estar tocando futebol, e mais uma vez o Alexandre Campelo nesse momento assume aí a vice-presidência de futebol do Vasco juntamente com a presidência interinamente que ele está aí tendo nesse momento. Isso aí, na minha opinião, é mais uma prova aí que infelizmente a gestão não tem preparo nesse momento. Os caras estão ali perdidos realmente. Já era para ter escolhido o vice-presidente de futebol há muito tempo. Todos os clubes do Brasil aí, você vê, quem toca o futebol sempre tem uma pessoa definida, não é o presidente do clube. O presidente do clube tem muitas outras funções e o futebol deveria estar sendo uma coisa que ele deveria ter uma pessoa representativa ali para poder tocar essa pasta. Então, infelizmente, agora a gente já está, obviamente, quase no final de mandato. Tem mais 2 meses aí que o Alexandre Campelo deve ficar como presidente do Vasco interino, e até lá acredito que ele não vai estar indicando ninguém. Não faz o menor sentido aí estar colocando uma pessoa para ficar na frente do futebol pelos próximos 2 meses. Mas enfim, é isso, não tem nem muito o que falar, só vim aqui realmente trazer essa notícia para vocês e para vocês entenderem o que está acontecendo no futebol do Vasco nesse momento, essa confusão toda, né, que o Vasco vem vivendo aí no Campeonato Brasileiro. Agora falar um pouquinho sobre um assunto interessante que me pegou de surpresa. Geralmente eu até sou uma das primeiras pessoas a receber esse tipo de coisa, não tinha recebido, mas recebi agora há pouco a informação em relação a um abaixo-assinado que a própria torcida do
Vasco criou aí na internet, e esse abaixo-assinado basicamente é para apoiar a decisão da juíza que anulou as eleições do Vasco e chamou novas eleições do clube em dezembro. Ou seja, esse abaixo-assinado aí tá aí online. Vou deixar o link para a galera que queira assinar esse abaixo-assinado na descrição do vídeo de hoje. Se você quer participar, não tô falando que você tem que participar ou não, não tô falando aqui, não tô incentivando ninguém. Eu sou a favor de novas eleições e eu sou a favor sim do cancelamento das eleições, mas eu acho que cada um de vocês tem que ter sua forma de pensar, tem que ter aí a sua opinião sobre isso. Caso você queira assinar o abaixo-assinado, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá, clica, assina caso você queira. Se quiser, fala que veio aqui pelo canal, Mário Coelho Vasco também, que veio aqui e conheceu, ficou sabendo do abaixo-assinado. O abaixo-assinado aí parece que em um pouquinho mais de 24 horas, né, de um dia, já tem mais de 6.760 assinaturas, ou seja, bastante vascaíno aí assinando. E em relação a um efeito jurídico, não tem efeito jurídico, isso aí não pode ser usado judicialmente para nada. Porém, moralmente falando, isso aí pode sim ter um efeito, né? Se uma grande parte da torcida vascaína assinasse, vamos dizer que 100 mil vascaínos aí, quase o número de inscritos que tem aqui no canal, assinasse esse abaixo-assinado, cara, isso aí poderia ter sim um apoio popular muito grande. A juíza poderia ver isso aí, desembargadores poderiam ver isso aí como um protesto, né, até da torcida em relação a tudo que aconteceu dentro do clube. Então, mais uma vez, querem assinar, tá aqui embaixo, abaixo assinado, vai lá, põe lá seu e-mail, seu nome, diz que veio aqui pelo canal pra galera também conhecer o nosso canal aqui e ver que a gente tá tentando ajudar e da forma que pode, passando as notícias, passando tudo que a gente quer aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera, mais uma vez vamos falar aqui sobre as entrevistas que nós iremos fazer aí amanhã e depois da manhã. Amanhã tem uma entrevista muito legal com o Otto de Carvalho. Otto de Carvalho, que é um benemérito do Vasco, é parte do Conselho Fiscal, um cara que vive no Vasco, não do Vasco, desculpa, Otto, mas é um cara que vive no Vasco há muitos anos, conhece tudo ali de política, conhece várias coisas em relação aí a pessoas dentro do clube. Então vamos estar trazendo ele aqui amanhã às 9h30 da noite, ao vivo no canal. Fiquem ligados, vai ser uma entrevista extremamente esclarecedora para vocês que querem conhecer um pouquinho mais de tudo que está acontecendo. E na mesma pegada, na sexta-feira, às 8h30 da noite, nós vamos trazer o Carlos Leão, que é outro vascaíno, assim como o Otto, um cara que conhece muito de Vasco, conhece exatamente as coisas como elas acontecem dentro do clube. Então vamos estar trazendo o Carlos Leão aqui na sexta-feira às 8h30. Então Otto quinta, 9h30 da noite, Carlos Leão sexta, 8h30 da noite. Duas entrevistas aí imperdíveis. Se você não puder assistir ao vivo, tenta ir assistir no dia seguinte, ou então depois que a entrevista acabar, vai ficar disponível no ar aqui no canal. Então fiquem ligados, acompanhem, eles vão estar explicando aí detalhe por detalhe tudo que tá rolando dentro do Vasco agora e o que deve acontecer até o final do ano em relação ao futebol, política, financeiro, eleições e tudo mais, beleza? Agora dá uma palhinha aqui em relação à questão da acusação que o Alexandre Campelo, presidente interino do Vasco nesse momento, sofreu aí ontem, né? Um processo que o Vasco tem contra o Luiz Gustavo, ex-vice-presidente de patrimônio do clube, na qual o Vasco acusava ali ele de uso ilícito, se eu não me engano, e parece que o Luiz Gustavo, a pedido da justiça, fez ali algumas provas, entregou algumas provas que o Alexandre Campelo teria usado dinheiro do Vasco para uso próprio, ou seja, uma coisa muito séria, como eu falei no vídeo de mais cedo, se você não assistiu ainda, é uma coisa que poderia até mesmo causar um impeachment do Campelo, caso o inquérito venha a ser aberto no Conselho Deliberativo. Então vamos ficar de olho. Até o momento não houve aí nenhum posicionamento oficial, nem por parte do Alexandre Campelo, nem por parte do Vasco. A gente está na espera, acredito que deveria ter algum tipo de posicionamento oficial. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito aí preocupante, né? Se realmente isso aí for verdade, se essas provas forem verídicas, é uma coisa muito séria o presidente do Vasco ter usado dinheiro em benefício próprio. Então vamos esperar, vamos ver se realmente isso aí vai ter alguma movimentação política nos próximos dias em relação a isso, e caso tenha, a gente traz aqui para vocês também, beleza? Agora o último assunto do vídeo, que é em relação à situação do Vasco no momento. O Vasco aí tá fora da zona de rebaixamento, estamos na 16ª colocação. O Vasco ele tá numa situação muito delicada. O Vasco tem aí mais
33 pontos para disputar, sendo que precisa ali mais ou menos de 15, ou seja, precisamos aí quase de 50% da pontuação total que nós vamos ter pela frente. Porém, a gente não pode esquecer que os times atrás do Vasco estão na situação ou igual ou pior que o Vasco. Ou seja, a gente não pode também simplesmente achar assim, a gente vai cair, vamos cair. Não, a gente tem que também lembrar que os times que estão atrás da gente tem que pontuar, tem que ganhar, tem que fazer esse mesmo número de pontos que a gente. E é isso que pelo menos me dá um pouquinho de tranquilidade, não tranquilidade, mas me dá um pouquinho mais de... fico um pouco mais... tranquilo, até posso dizer, mas vamos aí, o Vasco tem que ganhar os jogos, o Vasco tem que aí conseguir, né, de alguma forma chegar ali aqueles 45, 46 pontos para ficar tranquilo. E o mais interessante é o seguinte, o Vasco está na 16ª colocação, como eu falei ali, com 30 pontos, e se você pegar o nono colocado, que é o Corinthians, tem 35 pontos, ou seja, são 5 pontos, basicamente uma vitória, 2 vitórias, aí o Vasco conseguiria ali chegar se o Corinthians não pontuasse, se outros clubes não pontuassem também. Então o Campeonato Brasileiro ainda está muito embolado, ainda tem muita coisa para acontecer. O Vasco tem 5 jogos agora, que são 5 jogos que vão basicamente definir o futuro do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, sendo desses 5 jogos aí, 3 são confrontos diretos aí contra Botafogo, Atlético Paranaense e Fluminense, e 2 clássicos, né, Botafogo e Fluminense. Ou seja, se o Vasco aí consegue 2 vitórias em 2 clássicos, cara, eu sinceramente eu acho que a gente consegue sair dessa. Seriam 2 vitórias extremamente importantes. A gente tem um jogo contra o Cruzeiro também em São Januário, que o Vasco vai estar aí basicamente tendo a oportunidade de provavelmente pegar o time reserva do Cruzeiro. Então tem que tirar proveito disso. Acredito que o Cruzeiro não vai estar trazendo força máxima devido ali à final da Copa do Brasil, que eles vão estar envolvidos. Então vamos esperar, vamos torcer, vamos ser confiantes. Tem um jogo semana que vem contra o Botafogo, que eu falei que vai ser um jogo ali nervoso, um jogo complicado, que a torcida vai ter um papel muito importante. E obviamente aí o Vasco tem que conseguir um resultado positivo. Como eu falei no vídeo de mais cedo, não podemos perder, porque é um jogo de 6 pontos. Se o Vasco ganha, o Vasco empata ou passa o Botafogo, e se a gente perde, a gente se distancia muito desse nosso adversário direto nessa briga aí contra o rebaixamento. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aqui que assistem o vídeo. O canal aí tá crescendo cada vez mais. Eu sei que agora essa semana aí é uma semana devagar, de eleição da presidência da República, não tem jogo do Vasco, então muita gente aí não tá nem dando muita atenção pro Vasco, mas galera, é importante. O Vasco tá vivendo um momento complicado, delicado, um momento aí que pode definir o nosso futuro por muitos anos. Então vamos prestar atenção, vamos ficar aí extremamente ligados em tudo que está acontecendo, para depois não reclamar no futuro que as coisas aí passaram despercebidas, beleza? Então tamo junto. Se você não deixou aquela curtida, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e ativa o sininho que tem do lado. E também, por favor, compartilhem o vídeo. Tem aqui um botão escrito compartilhar, clica ali, compartilha aí nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook e outras redes sociais, para mais vascaínos virem conhecer o canal e também tá participando aqui com a gente, beleza? Tamo junto. Se você quiser assinar aquele abaixo assinado, tá aqui ó, na descrição do vídeo, vai ali, clica, deixa lá seu nome, e-mail, fala que veio aqui pelo canal também, que é importante. E é isso aí. Se você ainda não conhece meu novo canal chamado Papo Furado, clica aqui, ó, conheça lá, canal Papo Furado, tem vários assuntos que a gente vai estar tratando. E também, se você não assistiu o vídeo que eu postei hoje de manhã, clica aqui, ó, e assista lá, beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, que vocês sabem, Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco!